Com os nomes grafados corretamente, mais as datas de nascimento e morte de cada um, eles criaram um programa e rodaram isto no computador para ver se o código da Bíblia, se eles encontrariam estes nomes com as datas de nascimento e morte dessa gente. A probabilidade de que isso estivesse no livro de Gênesis era muito remota, né? E se tivesse lá é porque alguém a colocou lá, não era obra do acaso. E quando eles rodaram esse programa, eles descobriram uma coisa fantástica. E essa descoberta, eles então elaboram um programa científico, matematicamente, que é publicado no final do livro, com todas as fórmulas matemáticas, que se você quiser depois os nomes, tudo, é completo esse estudo. E eles enviaram para um jornal de Statistical Science, que é um dos jornais mais conceituados na área de matemática e estatística dos Estados Unidos, que para publicar qualquer trabalho de cunho científico, eles passam pela mão de um árbitro da área. Então submeteu ao primeiro árbitro da universidade, que era o maior matemático da Universidade de Harvard, e ele, examinando tudo, mesmo porque é coisa que envolve religião, né? Então, esse matemático disse, não, o trabalho é perfeito, a matemática é correta, não há erro, pode publicar. Mas o diretor, não querendo correr risco, mandou para um segundo árbitro, coisa que não se faz, da Universidade de Yale. E esse segundo árbitro, também um matemático famoso, ele examinou tudo e deu o seu parecer que estava tudo perfeito e que o código da Bíblia era uma realidade científica, conforme demonstrado pelo trabalho. Não contente ainda, porque ele sabia que ia dar muito a polêmica, ele passou para um terceiro árbitro de outra universidade que também confirmou autonomamente o trabalho, a veracidade do trabalho e vamos dizer assim, as características científicas desse trabalho. E que o trabalho que realmente estava comprovado que o livro de Gênesis estava criptografado com aqueles nomes e com aquelas datas. Então foi publicado o trabalho. E desde a publicação, alguns tentaram desautorizar, mas não conseguiram. Não conseguiram. Por quê? Porque é um trabalho científico e está, então, muito bem estruturado. O nome desse trabalho é Sequências Alfabéticas Equidistantes no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para você entender como é que é feito esse trabalho, como é que é feita a pesquisa, Dr. Hips pegou as 78.064 letras que existem no livro de Gênesis, no texto original, texto masorético, que foram preservados pelos escribas. Os irmãos sabem que os escribas eram homens que copiavam as escrituras. E eles faziam um curso para isto, e eram homens muito sérios. Por isso que as escrituras hebraicas, elas praticamente não têm variação. Dentro da Torá, então, não há variação. Se você pegar os textos, você vai ver. Por exemplo, quando nós estivemos em Israel, eu visitei o Museu do Livro, não sei se você já teve a oportunidade de estar lá e visitar, é um cilindro assim. Ali, aqueles manuscritos que foram achados no Mar Morto em 1947, foi encontrado fragmentos, mas um deles está completo, é o livro de Isaías. Os essênios copiaram, no século II, o livro de Isaías, e se você pegar o texto hebraico antigo, e este não tem uma diferença sequer. Todas as letras estão lá. O que o Dr. Hips fez? Ele tirou todos os pontos, todas as vírgulas, todos os espaços, e colocou uma letra atrás da outra. 78.000, como se fosse uma linha só. Como se você fosse escrever o livro de Gênesis numa linha só, letra por letra, letra por letra. Era assim que se escrevia antigamente. Existem, inclusive, descobertas arqueológicas bem antigas, antes até da escrita de Moisés, que mostram pergaminhos em que não se escrevia como nós escrevemos hoje. Hoje nós escrevemos palavras. Mas antes se escrevia uma letra atrás da outra. Na hora de ler é que a pessoa ia lendo, né, e ia formando a
palavra, mas a escrita era contínua, sem quebras. Era assim que a Bíblia foi escrita. Antigamente se escrevia assim. Muito tempo depois é que eles passaram a dar espaçamentos, aí começa a pôr ponto, vírgula, capítulo então vem bem depois, versículo mais depois ainda, isso já na Idade Média é que vem a Bíblia dividida em capítulos e versículos. Então ele pegou e colocou as 78.064 letras no computador e mandou que o computador achasse, deu a palavra-chave, que o computador achasse aqueles nomes. Para se fazer isso na Torá, a Torá tem 304.805 letras contínuas. Então, os programas hoje, eles têm não só a Torá, mas todo o Velho Testamento, colocado como se fosse numa linha só. Não é? Então, para pesquisar na Torá, teria que fazer como se fosse uma linha só, letra após letras. Vou mostrar como é que se faz a pesquisa. Manda-se o computador achar no texto completo, vamos dizer, na Torá, que você esteja pesquisando a Torá, uma palavra-chave. E o exemplo que eu vou usar é o mesmo do Drosnin, que ele fica mais fácil para entender. Ele mandou então o computador procurar o nome de Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro na época de Israel. O computador, ele vai até o fim, saltando uma letra e procurando. Depois ele volta, ele vai e vem. Ele vai e vem. Então ele foi até o final, saltando uma letra, procurando o nome de Isaac Rabin, não achou. Voltou, procurou, não achou. Aí ele passa para salto de 2 letras, vai e vem, não achou, passa para 3 letras, vai e vem, não achou, passa para 4, 5, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000. Quando chegou em 4.772 letras, saltando 4.772 letras, ele achou codificado inteiro o nome de Isaac Rabin. Com salto equidistante de 4.772 letras. Ou seja, entre esse primeiro Y e o I, 4.772 letras. Entre o I e o T, 4.772 letras. Entre o T e o Z, 4.772 letras. E assim por diante até o final do nome Isaac Rabin. Encontrada, então, estas letras, elas estão equidistantes. Não pode ser um critério aleatório. 4.772 na primeira, 502 na segunda, 312 na terceira, assim não vale. Isso não é científico. Científico é quando é feito em saltos equidistantes. Após achar a palavra-chave, você manda o computador juntar as letras da palavra-chave, formando uma matriz. Então, ele vai pegar o primeiro Y ali no nome Isaac Rabin e vai trazer o I embaixo do Y. Vai trazer o T embaixo do I. Vai trazer o Z embaixo do T. Para formar o nome. Ao fazer isso, irmãos, ele divide o texto, né? Ele divide o texto, por exemplo, da Torá de 304.805 letras, em 63 colunas. 63 linhas, vamos dizer assim. 63. Ele cria um novo programa de computador, ao rearranjar as letras, e forma uma matriz com o nome. Em torno desta matriz é que se vai fazer a pesquisa. É em torno desta matriz. É como se você pegasse uma máquina fotográfica e tirasse uma fotografia aqui. Você tem um núcleo dessa fotografia. Não aparece tudo que tem na fotografia. Pro lado de cá vai ficar fora, do lado de lá vai ficar fora, um pouco embaixo, um pouco em cima, mas você tem um núcleo. É naquele núcleo que é a matrix, ou a matriz, onde você vai fazer a pesquisa.